Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo. Hoje nós vamos falar do capítulo de número 14, o Evangelho segundo São Lucas. E logo no primeiro versículo, até o versículo de número 6, fala a respeito de um homem que tem uma doença. E é um homem hidrópico, ou seja, ele tem acúmulo de um líquido embaixo do tecido corporal ou dentro de uma certa cavidade do corpo. Mas enfim, isso era uma coisa aparente naquele homem. E diz que naquele dia, Jesus então ele foi comer pão na casa de um fariseu. E como não poderia ser diferente, muitos religiosos da época, quem são aqueles religiosos? Religiosos da lei judaica, normalmente compostos dos fariseus, dos saduceus, né, e dos mestres da lei. Então eles estavam ali e apareceu esse homem hidrópico ali. Jesus então ele se dirige a um dos intérpretes da lei e também aos fariseus naquele momento e perguntou para ele: é lícito curar num sábado? E esse dia isso que eu esqueci de falar. Esse dia era sábado. E ele fez então essa pergunta. Então, ele diz o seguinte, ele diz assim, ele faz essa pergunta e os fariseus não respondem nada. Eles deixam Jesus, como os jovens dizem, deixa Jesus no vácuo. Então, tomando então aquele homem que sofria desta doença, curou e despediu ele. A seguir, lhes perguntou: qual de vós que tem um filho ou um boi, e esse filho ou esse boi ele cai num poço, que não vai lá correndo para socorrê-lo? Essa foi a pergunta de Jesus. Mesmo que isso aconteça no sábado, você não vai fazer isso? A isto, então, eles nada responderam. Por quê? Porque não era lícito fazer certas coisas no sábado, e principalmente ali entre os fariseus, que eram muito rígidos, correspondente à lei, eles não permitiam que se fizesse nada no sábado. Então, o que Jesus estava querendo dizer naquele momento é: poxa, se você vai socorrer um animal ou o seu próprio filho, por que não ajudar aquele que tanto precisa ali daquele momento de cura, um momento de oração, um momento de ajuda? Socorra. Às vezes domingo de manhã, escola bíblica dominical, às vezes no culto à noite, aparece alguém ou você é comunicado de alguém que precisa de ajuda. Não seja enrijecido. A palavra religioso significa enrijecido. Alguém que não sai da normalidade. Alguém religioso, categórico, metódico. E a vida cristã não é uma vida de paralisia, não é uma vida onde você pode ser uma pessoa religiosa, rígida. É um lugar de flexibilidade, onde Jesus Cristo, ele olha o coração, ele vasculha a nossa mente, sonda o nosso coração. Termino aqui mais um Teologando a Palavra de Cristo. Que você seja grandemente edificado e que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente na sua vida. Graça e paz.